Olá! Vamos dar início a mais um dia de estudos aqui no nosso canal. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que tem os seus trabalhos doutrinários ou as reuniões públicas sempre acontecendo às segundas-feiras das 19h30 às 20h30, e o nosso grupo de estudos aqui nesse formato no canal e também de forma presencial, sempre às quartas-feiras das 19h às 20h. Então, quem estiver passando por perto, quiser conhecer a casa tanto na segunda quanto na quarta-feira, serão muito bem-vindos. Então, vamos lá, vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Estamos no item que trata da influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, e hoje nós vamos continuar com a pergunta número 534. Então, quem está chegando aqui agora, quiser pegar o fio da meada, vai lá nos vídeos anteriores. Se quiser iniciar pelo item que nós estamos estudando, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, que é o título do capítulo 9, mas o item que nós estamos é a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Então, quem quiser pegar o fio da meada, para não voltar todos os vídeos aí, porque nós já estamos há um longo tempo estudando o Livro dos Espíritos, mas quiser iniciar pelo item do capítulo 9 que nós estamos, a pergunta é a 525, é só ver nos vídeos anteriores. E aí começa lá, da 525 e chega aqui, hoje na pergunta número 534, em que Kardec vai perguntar aos espíritos. Eu sempre lembro para vocês aqui, e quem está chegando aqui agora, que a tradução que eu leio aqui para vocês do Livro dos Espíritos é a tradução feita por Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. Então vamos lá, pergunta 534. Quando os obstáculos parecem se opor fatalmente aos nossos projetos, seria isso por influência de algum espírito? Então, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, eu tenho algo que eu quero fazer, mas muitos obstáculos aparecem e eu não consigo realizar esse desejo, esse projeto. Kardec pergunta: isso seria por influência de algum espírito? É algum espírito que está interferindo para que eu não consiga resolver, fazer isso que eu tanto desejo? Resposta dos espíritos: em algumas oportunidades são os espíritos, em outras e mais frequentemente é que andais equivocadamente. A posição e o caráter do indivíduo A posição e o caráter do indivíduo influem muito. Se houver obstinação num caminho que lhes não corresponda, os espíritos nada poderão fazer, pois se tornaram o seu próprio mau gênio. Então, os espíritos dizem que isso é possível sim, ser a interferência, a influência de algum espírito.
Mas eles dizem que isso é em algumas oportunidades. Isso pode acontecer também, mas em outras, e na maioria das vezes, porque eles dizem que é frequentemente, ou seja, com uma frequência muito maior, é quando nós estamos escolhendo um caminho equivocado, ou seja, que a nossa escolha não está sendo uma escolha que é boa para o nosso processo, para o nosso aprendizado. E as coisas acabam por não acontecer. E a gente não consegue entender que isso era para o nosso bem que isso está sendo feito. Mas se a gente se obstina em fazer a coisa, mesmo tudo apontando que aquilo não está funcionando, ele diz, os espíritos aí já não podem fazer nada. Aqueles que estão a querer nos ajudar, aqueles que estão querendo nos auxiliar, eles não podem fazer nada, porque nesse momento, a única interferência maléfica que está acontecendo somos nós mesmos. Então eles dizem, é o próprio ser que se torna o mau gênio, ou seja, o espírito que está prejudicando. Sou eu que estou causando isso aí. E os bons espíritos que me auxiliam não podem fazer nada, porque tem que respeitar a minha escolha, mesmo quando ela seja obstinada em algo que não vai me fazer bem, mas pelo exercício do meu livre-arbítrio, como eu estou ali, na intenção e nada me move de deixar de fazer aquilo, eles só podem respeitar. Então essa foi a pergunta número 534. Seguindo na pergunta 535, Kardec vai dizer, e quando nos acontece alguma coisa feliz, é o nosso espírito protetor que devemos agradecer? E quando dá certo, e quando o projeto que a gente fez, o que a gente deseja, funciona, sai tudo direitinho, como a gente quer, é o espírito protetor que a gente vai fazer o agradecimento. Ai, meu anjo da guarda, obrigado por tudo aquilo que eu desejei, eu quis tanto isso e isso se realizou? Essa é a pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos. Agradeçam sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos que foram os seus agentes. Então, primeiro, sempre ao divino, ao Criador, que nos criou, que permite que tudo nos aconteça. Porque tudo é sempre a favor do nosso aprendizado, do nosso crescimento. Por isso que as experiências, elas vêm na nossa vida, independente de nós as considerarmos aversivas ou não. Então, sempre ao divino e ao Criador. E depois, aqueles que são os espíritos que desejam o nosso bem, que zelam pelo nosso aprendizado, que são o agente do divino, do Criador, para que tudo aconteça. Na 535A, Kardec vai complementar essa pergunta. Ok, já entendi que nós temos que agradecer a Deus, ao divino, ao Criador. Mas o que acontece quando não agradecemos? E se a gente, enquanto a gente está precisando, enquanto a gente está desejando, enquanto a gente está no desespero, a gente se lembra sempre de pedir ao divino, está sempre orando a Deus, pedindo que as coisas aconteçam. E quando isso acontece e funciona do jeito que a gente desejou e que a gente não agradece, a gente esquece, aí a gente vai curtir, a gente vai ficar feliz e nem sequer agradece ao divino, ao Criador, aos bons espíritos, ao anjo da guarda, a pessoas até encarnadas, são os anjos da guarda que convivem conosco e que auxiliaram de alguma sorte para isso acontecer, e a gente nem se lembra de agradecer. Aí Kardec pergunta, o que é que acontece? Resposta dos espíritos, o que acontece aos ingratos, né? Em algum momento da nossa história, nós vamos colher os frutos da nossa ingratidão. Porque nós somos herdeiros das nossas escolhas. Nós podemos, através do nosso livre-arbítrio, fazer o que a gente quer. Mas nós vamos depois conviver com as consequências dessas escolhas. Na pergunta número 535B, Kardec continua complementando o que é que acontece, a quem a gente deve agradecer quando algo acontece de bem. Resposta dos espíritos, ao divino, ao Criador, e
depois aos bons espíritos. Quando nós não agradecemos, nós vamos colher os resultados da nossa ingratidão. E na 535B ele complementa: no entanto, há pessoas que não oram, nem agradecem, e para quem tudo sai tudo bem. A gente costuma ver pessoas que conquistam as coisas, não agradecem a nada, nem a ninguém, nem ao divino, nem ao Criador, nem aos anjos, nem aos espíritos protetores, anjos guardiões, espíritos amigos, simpáticos, nem a um amigo que contribuiu, um familiar. São pessoas que não agradecem nada a ninguém quando tudo ocorre. E as coisas continuam se saindo, fluindo bem para essas pessoas. Kardec diz: e aí, como é que fica isso? Porque elas não agradecem nem ao divino, nem a ninguém, e as coisas para ela continuam funcionando e saindo bem. Como é que fica isso? Respostas dos espíritos: assim é, de fato, mas importa ver o fim. Eles pagarão bem caro essa felicidade passageira que não fizeram por merecer, pois quanto mais tiverem recebido, mais terão de restituir. Ou seja, quanto mais eles recebem e menos eles agradecem, no momento da, digamos assim, da prestação de contas, a sua própria consciência, mais elas terão que restituir. Então elas se tornam devedoras muito mais, porque muito será cobrado dessas pessoas. E essa pergunta 535B, ela vai encerrar esse item aqui, que trata da influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. E na próxima semana nós estaremos iniciando outro item do capítulo 9, que vai tratar da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. E é claro que eu vou estar esperando vocês aqui. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, amado Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e, é claro, até a semana que vem.